Estamos novamente com o Pod of Wars, o podcast de história militar e cultura pop de guerra. Olha aí, e aí, meus amiguinhos, como é que vocês se sentem nessa manhã de sexta-feira 13? Excelente, maravilha, coisa, uma bosta. Florianópolis pegando fogo aí, Mac? Pois é. Saudações cavalarianas, Bonfabo. Tá meio tenso aqui, tá aumentando o número dos casos, o verão tá chegando, todo mundo tá nem aí, vida que segue, né? É isso aí. Ah, cara, muito bom. E sempre que tem uma sériezinha que as pessoas têm interesse em saber se são baseadas em fatos, não pode falar fatos reais, vocês sabem, né? São baseadas em fatos históricos, a gente vem aqui para debater. E eu tenho certeza que vocês têm conhecimento sobre esse assunto, e estamos falando aqui de Bárbaros, a série que meu grande amigo Bubu, do Derivado Cast, amou. E dividiu as opiniões lá no nosso podcast querido. E assim, é uma série divertida, né? Vamos falar assim, no mínimo divertida. E eu queria saber de vocês aí, qual que foi a repercussão do Bárbaros dentro do Clube dos Generais. Olha, eu vou ser sincero pra você, eu acho que teoricamente muito pouca gente assistiu, porque ele já começou não tendo muita adesão, tá? Eu assisti a série inteira, achei a série divertida, achei a série, assim, quase uma novelinha, né? Quase uma novelinha, um triângulo amoroso, que é tudo que a gente não gosta em série militar, entendeu? É aquela história do aquela história do Pearl Harbor, né? Vamos fazer um filme sobre Pearl Harbor, aí pega e bota um triângulo amoroso, dois amigos com a moça. É difícil. Entendeu? E passa metade do filme falando do triângulo amoroso. Vai tomar no cu. Mas, assim, o pessoal não teve muita adesão com Bárbaros, não. Eu lembro de ter assistido o primeiro episódio e ter achado uma série fraca. Inclusive as tribos, quando a gente joga RPG, né? A gente pensa em Bárbaros do Norte, a gente pensa aqueles caras que dão medo. Quando apareceu aquelas tribuzinhas, tudo pequenininho, com aquela galera que é um misto assim de Asterix com Monty Python. Aquelas figuras ali com a bochechinha rosada, parece nós, assim, que tava lá com umas roupas de bárbaro antigo. Uns trapos, né? Uns trapos, cara. Eu falei, caraca, cara, eu não sei não, essa série aqui tá meio esquisita. Um chefe de tribo bundão pra caralho. Isso, eu falei, meu, e logo no primeiro episódio tem uma missão impossível, né? Bem a lá RPG. A lá Stonefence. Lá Stonefence, que é o joguinho de RPG que a gente joga. Cara, e aí, pô, você pega 4 dessas pessoas, invade lá uma vila militar e tem que pegar uma águia. Quer dizer, pô, é só com muito sucesso decisivo, né, parceiro? Cara, assim, o Mac vai falar sobre essas questões, esses pequenos fatos e etc. Mas realmente eu tive essa mesma impressão que você. De repente vai invadir, vai pegar, vai levar, entendeu? E pareceu esse momento de pegar a águia, pareceu realmente Asterix e Obelix entrando dentro de uma vila militar romana do estilo Asterix e Obelix, né? Com os romanos batendo um cabeça no outro, caindo, aquela coisa toda. O lance é que a gente não sabe o que esperar da série, né? Porque é uma série que se leva muito a sério. A gente não falou isso, mas é da Netflix alemã, essa série, não é da Netflix americana, né? É uma série alemã falada em alemão. Falada em alemão nas tribos bárbaras e falada em latim, né, entre os romanos. Agora, sim, cara... Isso eu achei muito legal, tá? Isso eu achei legal pra caramba. Isso é muito bom mesmo. Só que os personagens, para ter essa imagem caricata, então você não sabe bem o que esperar, né? Você não sabe se vai ter esse tom humorístico ou não, mas não tem. O lance é que a série realmente era para ser um Vikings. Ela mirou no Vikings, acertou no Monty Python. Foi ou não foi, Mac? Foi quase isso. Mas uma coisa que atrapalha um pouco a gente é a questão de referência literária. E isso a gente pode alongar um pouquinho depois, porque justamente essa referência literária de filme que a gente tem dos povos bárbaros é de uns caras gigante, musculoso, coisa. Se a gente pega uma referência de época,
como o livro Germânia, do Tácito, que foi basicamente um relato dos povos germânicos que o Tácito fez para o Senado romano, a gente vê que o negócio não era bem assim. O povinho lá não sabe, mal sabe andar para frente, é tudo pequenininho, mal alimentado, fica comendo capim porque não sabe comer outra coisa. O outro povo é um pouquinho mais desenvolvido, aquele outro povinho tem um aço que ninguém sabe fazer, e por aí ele vai. E o próprio Tácito, como escreve isso no finalzinho do século I, ele vai falar do Armínio e vai falar da perda das 3 legiões. Ele, quase 100 anos depois, ele chora ainda a perda das 3 legiões nesse livro. Cara, falando dessas 3 legiões, cara, eu ficava pensando, né? Essa galera vai ficar lá sem fazer nada, né? Pelo menos na série, nesses 6 episódios, cara, os romanos, eles estavam lá só para cobrar os bárbaros. Que, cara, os bárbaros, eles não tinham que fazer nada. Eles plantavam e davam lá os porquinhos, as plantações, o que eles podiam fazer para os romanos. Porque não tinha dinheiro ali, né? Porque eles podiam comercializar só entre eles. Então, quando eles estavam ali, né, cobrando... eles estavam cobrando os tributos, mas puta judiação, né, cara? Quem que tava alimentando esses 15 mil soldados que estavam lá? Então, vamos amarrar na história aí, que a gente já amarra com o nosso primeiro personagem de hoje, que é o Publius Quintilius Varus. Sujeito era de uma família influente, o avô e o pai dele foram senadores de Roma, mas a família já estava em decadência. O Varus foi eleito cônsul no ano 13 a.C., junto com um tal de Tibério, que ia virar imperador de Roma depois do Augusto. No ano 4, o Varus suprimiu uma revolta na Judéia e depois de ele ocupar Jerusalém, ele mandou crucificar 2.000 judeus revoltosos. E isso é apontado como uma das grandes origens aí do sentimento anti-romano na região da Judéia. Então, na série faz sentido ele ter crucificado a família do carinha lá, porque já era uma prática comum, histórica dele, crucificar o pessoal. E, de fato, ele se matou depois da derrota em Teutoburgo. A situação ali é a seguinte: o Tibério fez as primeiras conquistas na região da Germânia e fez quase um acerto de meio conquista, meio acordo de paz com os germânicos. Então, as tribos mais perto da fronteira funcionavam como buffer zones entre os povos germânicos que não tinham contato direto com Roma e as fronteiras de Roma propriamente dita. Então, o acordo era: a gente ajuda a proteger o lado de lá da fronteira, proteger essas tribos, esses povos federados, em troca de tributo, de imposto. Então, como não tinha moeda circulante ali, exatamente. O que vocês produzem? É cabra, cavalo, vaca? Beleza. É isso que vocês vão pagar. E a condição era a seguinte: não tem tributo, vai ter aperto ou vai ter mais presença romana. Certo? Isso... Era muita gente, cara. Mas era muita gente, né? Pensa bem. São 15 mil pessoas para comer. E pelo que mostrou na série, os romanos não estão plantando ali. Eles estão só roubando a comida dos outros, né? É imposto. É isso que o imposto faz com a gente. A gente produz e o imposto leva. Até hoje, né? Roubo, cara, nada de novo. Nada de novo debaixo do sol. Só o modelo de cobrança que mudou. É só a moeda, entre aspas, que muda. Exatamente. Então, o acampamento estava ali justamente no sistema de rotação de legiões que Roma tinha na época, então eles ficavam aqui e ali. Tanto que o próprio Armínio na série fala: eu tenho uma cicatriz aqui que eu conquistei lá não sei onde, porque ele estava nessa rotação e acalmando aqui e ali. Uma coisa interessante de a gente colocar é que essas 3 legiões nessa época representavam 10% de todo o exército romano. Então, quando... 10%? 10%. Caraca! Então, quando Roma toma esse toco do Armínio, ele perde 10% da capacidade militar e é uma bandeira assim, dá pra derrubar Roma, dá pra vencer Roma em campo. Só tem que pensar direitinho, não dá pra fazer o jogo deles de combater em campo aberto. Tem que usar um pouco do fosfato aqui.
Caraca, cara. Uma coisa que uma coisa que eu lembrei agora, voltando um pouquinho até no começo, desculpa, Mac, mas Imagina. eu tenho que pontuar. Essa Bárbaros, ela é meio que uma Norseman melhorada. Também. Faz sentido. Os personagens são parecidos, inclusive. Aquela Norseman eu consegui assistir 1 episódio e meio. Cara, apesar de eu adorar aquele tipo de humor, meio Monty Python, mas assim, 1 episódio e meio é o máximo que dá pra... Não, cara, você tá enganado. Norsemen, né? Você sabe, né? Porque é Norsemen. É por isso que vem o nome da série, a tradução. Norsemen, cara, eu achei muito engraçado, cara. Eu assisti a primeira temporada assim, no tapa. Cara, é muito engraçado, cara. Aquele lance de sacrificar os escravos para que os deuses tenham lá. E tem tudo a ver mesmo. O escravo novo que chega no comecinho da série é fantástico. Dei muita risada com ele, mas assim, eu fiquei assim... Ficou chato pra mim, bem rápido. Mas continua, Mac, vai. Estamos saindo... Eu queria fazer uma situação que ficou bem marcante na série, é o lance do filho, do Ari, ir morar com os romanos. Sim. E eu tô assistindo, não sei se vocês começaram a ver a 4ª temporada de Fargo agora. E na 4ª temporada de Fargo, cara, acontece uma coisa muito parecida, né? Que é Nova York, do começo do século passado, onde era dominada pelos os judeus, chegaram os irlandeses, e para manter a estabilidade, eles trocavam um filho. Aí depois houve uma traição dos irlandeses, que mataram os judeus. Aí depois chegaram os italianos, fizeram a mesma coisa. Aí trocaram um filho. Aí os italianos traíram e trocaram o filho. Aí depois vieram os negros e fizeram a mesma coisa. Cara, vale a pena só assistir esses primeiros 15 minutos de Fargo. Mas quer dizer, é um hábito mandar filho para criar essa paz entre Sim. os povos, hein? Sim, já era hábito na época e permaneceu, como podemos ver, né? Em outras referências. E ao mesmo tempo, era uma vantagem vista por alguns povos como ter um ou mais filhos. No caso da família do Arminius, foram 2, de fato, foi o Armínio e foi o irmão dele, o Flavus, ele ganhou o nome de Flavus depois. E eles foram, de fato, para Roma, se tornaram cidadãos romanos. O próprio Armínio chegou ao posto de tribuno de Roma. Então, era uma possibilidade de educação muito maior do que eles poderiam ter. E, ao mesmo tempo, uma garantia de boas relações com Roma, ou quase. E Roma tem um refém, né? Ou mais. Então, o povo, teoricamente, não vai se rebelar, já que tem 2 filhos de Reik, por exemplo, no exército romano. Como assim? Então, é uma mistura de acordo de paz com boas relações, com uma relação de força entre Roma e os povos. Mas teve muito, funcionava muito. E depois, mais pro final do Império Romano, a gente vai ver um processo de que as relações familiares entre os legionários e os povos germânicos ficou tão intensa que as legiões pararam de fazer aquele rodízio, porque tinha toda uma rede de laços de família, e isso facilitou a entrada dos povos bárbaros quando os hunos vieram chutando a bunda de todo mundo lá e para procurar refúgio dentro de Roma, porque já estava toda permeável ali essa fronteira por causa dessa falta de rotatividade. Mas falamos do Arminius, né? Ele era, de fato, um membro da tribo dos Queruscos, filho de um tal de Segímero. Né? Então, Segímeros tá lá também, é personagem histórico. Foi para Roma, todo esse esquema de refém, virou tribuno, e aí a gente entra na parte um pouco mais romântica, ou não, né? Mais ou menos. Diz a lenda, porque os relatos misturam um pouco, e a gente tem aí, já que vamos falar de influência literária do romantismo alemão do século XIX, importantíssima para ver o que chega de fato na gente aqui no século XXI. O Arminius gostou de uma tal de Tusnelda, mesmo.
Tusnelda. Cara, esse nome é de verdade? Caraca, Tusnelda não dá, né, cara? Tusnelda. Já pensou, parceiro? Nasce sua filha, você vai colocar e tem uma carinha de Tusnelda. O negócio é quais eram as outras opções de nome, né? De repente, Tusnelda era o menos grave. E o Arminius roubou a Tusnelda do pai e engravidou a Tusnelda, engravidou a Cremosa no ano 14. Isso alguns anos depois da batalha que a gente vê na série. A batalha ali foi no ano 8, ano 9, e esse rolo do Arminius com a Tusnelda acontece lá no ano 14. O pai da Tusnelda, que era o Segestes mesmo, ficou puto e chamou Roma, que ele era outro amigo de Roma, chamou Roma para ajudar. E no ano seguinte, no ano 15, as tropas romanas, sob comando do general Germânicos, título como Cipião Africano, por causa das vitórias dele na África, acabaram capturando a Tusnelda grávida do Arminius. Então aquela cena que ela passa a mão na barriguinha, ela tá deslocada temporalmente, mas ela fica grávida mesmo do Arminius. O estranho é o seguinte... que ali tá falando que ela tá grávida do outro corno. Exatamente. Tem o esquema do triângulo amoroso odioso que a gente, né? Bom. Gostei. Vocês não gostam de um triângulo amoroso? Nossa! No filme de guerra, não. Exatamente. No filme de guerra, não. A Tusnelda foi entregue grávida para os romanos pelo pai. Então, em algum momento aí, ou ela fugiu, ou ela foi resgatada, ou ela foi sequestrada pelo pai do comando do Arminius. E um ano depois, no ano 16, o Tibério, que já era imperador, desistiu de dominar a região, largou pra lá e falou, quer saber? Do Reno pra lá que se lasque. O Segestes ainda ficou meio complicado, porque quando as tropas dos germânicos voltaram para Roma, o Segestes foi junto. E a Tusnelda foi exibida dentro daquele desfile militar como uma das grandes conquistas de Roma. E o pai dela estava sentado na arquibancada vendo a humilhação plena da situação. Caraca. Depois disso, só para eu amarrar esse negócio e não esqueço, o Arminius entrou em guerra com os marcomanos. Então, o Segestes não era querusco, como aparece na série, ele era líder tribal de um povo vizinho, tá? Justamente dos marcomanos, e o Arminius deu uma surra nos marcomanos. E spoiler para a segunda temporada, muito provavelmente, pelo que a gente sabe, no ano 21, 7 anos aí depois de ser, quando o moleque foi encomendado, o sogrão Segestes matou o Armínio, envenenado. Então, entre todas as batalhas e coisas, o Arminius passou por tudo e ele morreu envenenado. Uma coisa que eu e a Lê já conversamos e a gente não entende é como que o cara, na série, continua vivo o tempo inteiro, o Segestes. É isso que eu ia falar, cara. Tá fazendo hora extra, esse Segestes, Segreste, sei lá. Cara, porque logo no primeiro episódio, logo no segundo episódio, ele já vai dar uma de X9 e conta que a águia tá lá. Todo mundo sabe que foi ele, sabe? Ele faz questão de entrar junto com os romanos. Olha que raio de bárbaro do norte é esse, que não mata nem o velho careca. O traidor, filha da puta, né? Cara, não dá, cara. Sabe? Eu achei muita generosidade dessa tribo de bárbaro. Se o Segestes fosse querusco, ele tinha sido passado na faca. Sem dúvida nenhuma. Mas ali na série ele é querusco, né? Na série ele é. É uma falha de contexto histórico aí. Ele sobrevive historicamente até o ano 21 porque ele era de outro povo, de outra tribo. E na série tudo se passa no ano 9 depois de Cristo, né? Perfeito. Tudo. Alguns meses no máximo ali, né? Porque se ela engravida do brother lá, do amiguinho dela, e a barriga dela não tá nem saliente ainda, quer dizer que passou ali no máximo 2, 3 meses. Do chifre de lobo lá. Do chifre de lobo. E falando em filho, o filho da Tusnelda com Arminius nasceu mesmo. Nasceu com o nome e foi batizado com o nome de doença, né? O Tumélico. E o moleque foi treinado numa escola de gladiadores e provavelmente morreu ao vivo num show de gladiadores aí. Louco. O Germânicos, personagem também, futuro personagem da segunda temporada,
foi naquela expedição que eu comentei, que ele acabou levando a Thusnelda, foi pra Germânia com a intenção de conquistar a região, vingar a morte do Varus e resgatar as águias de volta. Por que ele é importante, além de um comandante militar? Ele depois vai se casar com uma tal de Agripina, e entre alguns filhos famosos que ele teve, ele é pai do Calígula. Então Nossa, aí vai virar pornô mesmo. Aí Calígula, vocês sabem, né? Então a gente tem possibilidades aí de expansões. Historicamente é isso, ela é bem embasada, eu acho que o hype dela no início foi quase assim, nossa, vamos ter um novo Dark histórico ambientado, né, na antiguidade, mas, né, ficou meio esquisito, mas... Uma coisa que é muito boa na série, cara, são os cliffhangers dos episódios, né? E, puta, realmente, sim. o Bubu falou isso pra mim e realmente dá vontade de você ver o próximo. Caraca, vamos ver. Com exceção daquele cliffhanger que o Ari, ele sugere o casamento e acaba abruptamente com a briga, né? Não sei se é na minha Netflix aqui, mas o outro parte pra cima dele e corta o episódio ali. Aí no começo do outro ele já tá lá com o olho roxo. Mas esse foi muito ruim. Esse cliffhanger foi muito ruim. Mas os outros cliffhangers eu acho que são muito bons, cara. Então, e é uma série muito curtinha, né? Eu acho que essa é uma virtude da série. Essa é uma qualidade boa da série. Então, é verdade, é uma série ruim, é curta, é uma boa qualidade. Eu ia comentar, porque a atuação é muito ruim, né? Os atores são ruins, a história é boa, os cliffhangers, ela é bem montada, bem filmada. Tem o Napalm sendo incendiado na batalha lá, que pelo amor de Deus, mas... Poxa vida. As batalhas... Não, tem duas coisas que eu achei que são boas. Eu acho que as batalhas são bem coreografadas, vocês podem falar melhor disso. E a Tuneusda, como é que é o negócio? A Thusnelda? Como é que é, Mac? Thusnelda. Cara, ali é tudo de bom. Ali não tem nada errado. A atuação, ela, tudo. Agora... Não, concordamos em tudo. Sabe que ela me lembrou muito a expressão dessa atriz, agora falando de um negócio diferente, ela lembrou a expressão daquela... Esqueci o nome da atriz. A que fez a Sarah Connor no Exterminador do Futuro. Nossa. A expressão Isso. Lembra da carinha dela, as expressões de força, de ódio, de coisa, me lembrou muito. E o Arminius, o ator que faz o Arminius, me lembrou aquele Eric Bana, do Troia, do Falcão Negro em Perigo. O Hulk. Com, inclusive, o mesmo nível de atuação, ruim. Mas... Você lembrou da Linda Hamilton. Isso, Linda Hamilton. Exatamente. Eu acho que ela lembra muito a Laguerta, né? A Tuneusda. Acho que é... Assim, lembra a Laguerta. Até pela similaridade, coisa e tal. É muito bom. Agora, o pior de todos é o Polentão, né? É o namoradinho, o primeiro. Esse não dá pra defender, cara. O personagem é ruim, sabe? O draminha que ele faz. Agora eu vou sair eu vou sair da tribo, eu vou ficar aqui fazendo fogueira. Que é isso, gente? Não dá. Ali realmente foi a parte baixa da série. Esse draminha de adolescente não dá, né, cara? Não, com o Bárbaro do Norte ainda? Que é isso? Não dá. A gente imagina o Bárbaro, ele ia puxar a faca e sair, entendeu? Abrindo barriga, mas, porra. Não, e os bracinhos fininhos daquilo lá? Tipo, os cambitos do Bárbaro. Cara, não dá. Olha, a série é divertida. Assim, se você não tiver nada pra fazer, assiste. Cara... Bom, vamos lá. Considerações finais, parceiro. Que nota você deu para essa primeira temporada de 0 a 5 espadas flamejantes? Daria 2 espadinhas e 1/3, vai. 2 espadinhas e 1/3, muito bom. E você, Mac? Considerando as últimas produções militares que a gente viu por aí, 3,5, feliz porque bem ambientado, bem filmado. Achei a paleta de cores boa, achei as cenas de batalha legal, menos o Napalm lá. Tem seus problemas? Tem, mas... né? Ok, 3,5 acho que tá. 3,5 de 5. Acho justo. 3,5 de 5 é uma notaça, cara. Notaça.
Eu vou ficar mais ali com o parceiro, eu vou ficar entre dois. Eu vou dar 2 espadas aí, eu acho que tá bom demais. 2,5, vai. Que 2,5 por causa da Tuneus, por causa das batalhas. Eu gostei quando eu vi aquele fogo lá separando ali os exércitos, eu fiquei empolgado, o cara se matando ali. Cara, eu me diverti. Eu realmente me diverti. Se tivesse 13 episódios, eu daria nota 0. Que aí realmente a paciência teria estourado. Mas 6 episódios, cara, acabou rapidinho e deu até aquele gostinho de quero mais. Né? Sim. Temos que esperar para ver se vai rolar renovação aí para ter a segunda temporada. Porque esses desenrolares com germânicos aí, a questão Tusnelda, Segestes, envenenamento aí, acho que vai ser divertido. É só fazer direitinho que vai ser divertido. É muito bom. E vocês têm recadinhos aí, livrinhos para comprar na Amazon, séries para indicar, além de Norsemen, relacionadas ao tema? O Mac sempre tem uma listinha de livros aí. Não, colocaremos a listinha na descrição do episódio e já recomendo o podcast que a gente fez no Clube dos Generais, justamente sobre a Batalha da Floresta de Teutoburgo. A gente tem um episódio de 41 minutos especificamente sobre a batalha, então quem quiser saber mais sobre a questão de povos federados e a batalha, como é que isso se organizou, a tática que foi usada, a questão de abastecimento, a gente fala melhor nesse episódio lá da Batalha da Floresta de Teutoburgo. E você, parça, alguma recomendação aí relacionada a bárbaros? Não, nenhuma. Praticamente 0. Muito bom. Eu vou recomendar lá o Derivado Cast, 2 ou 3 para trás, acho que o 204 ou 205, onde a gente fala, Michel tira o maior sarro do Bubu por ter gostado, então esse é o ponto alto da... Bubu, tô contigo, cara. Tô contigo, cara. E foi realmente muito divertido. E para encerrar aqui, onde que nós nos encontramos nas internets da vida, Twitters, Instagrams, churrascos e NFLs da vida, parceiro? Churrasquinho você sabe onde encontra, né, Lezinho? Logo a Arena tá de volta. Mas tem Instagram lá, DHI/, tem um Instagramzinho onde eu posto quase nada, mas passa lá. E você, Mac? Mac é ativo no Twitter. Então, @Clube dos Generais. E o Twitter eu não sei qual é o negócio, eu nunca mando mensagem pra mim, mas procura lá Madruga Mac que tá tranquilo. Acha lá. Ou acha pelo perfil do Clube dos Generais, é fácil também, tá tranquilo. Eu sou Ale Bonfá Cardoso no Twitter, ou Derivado Cast no Twitter, e Ale Bonfá no Instagram. Valeu, meus amiguinhos! Valeu! Falou! Grande abraço! Tchau!